Na tentativa de desvincular o 7 de setembro de Jair Bolsonaro, o governo Lula já gastou mais de 3 milhões de reais na contratação da empresa que fará a montagem e a organização do desfile cívico-militar. O valor é 150% superior ao que foi gasto por Jair Bolsonaro em seu primeiro ano de mandato. Em 2019, o governo pagou R$ 971 mil, aproximadamente R$ 1.200.000 com a correção da inflação, a MM Faleiros Montagens e Eventos. Neste ano, a empresa ganhou a licitação novamente e irá receber R$ 1.800.000 a mais do que ela recebeu há 4 anos. No entanto, o valor desembolsado por Lula pode ser ainda maior. O Palácio do Planalto estimou o gasto de quase 7 milhões de reais somente com a contratação do serviço de montagem de arquibancadas, instalação de banheiros químicos e outros detalhes do evento. O governo estima que 30 mil pessoas compareçam à esplanada para ver a passagem de efetivos militares, blindados e o voo da Esquadrilha da Fumaça. Bom, nossos comentaristas já estão a postos aqui para os debates aqui em Oeste Sem Filtro. Quero dar as boas-vindas. Muito boa noite. Paulo Eduardo Martins, direto de Curitiba. Boa noite, Paulo. O governo já gastou aí mais de 3 milhões de reais com o desfile do 7 de setembro, mas o gasto pode ser ainda maior. A gente segue acompanhando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Grande Augusto. Boa noite, Lacombe. Um prazer tê-lo aqui. Fiquei surpreso e feliz em saber que você ia participar com a gente hoje aqui. Sobre esses gastos do governo, Paula, o PT está sendo coerente. O PT vai gastar mais sempre que ele puder gastar. Essa foi a opção que foi feita, colocar essa gente aí no poder novamente. Eles sempre foram contra medidas de austeridade, tudo que for para dar racionalidade em contas públicas, o PT, desde a sua criação, trabalha contra, e eles sempre que tiverem a oportunidade de emitir uma nota, justificar uma despesa, eles vão fazer. E assim está sendo no 7 de setembro. Justifica-se com qualquer coisa, que é para retomar o 7 de setembro do bolsonarismo, esse tipo de bobagem que eles usam para justificar, embasar as suas ações. Não tem absolutamente nada a ver, é apenas oportunidade de gastar dinheiro, que é o que esse governo faz, vai fazer mais ainda, e ele se estrutura, né, para ter, inclusive, amparo legal, ou pelo menos um vestígio de legalidade, à esculhambação com o dinheiro público que eles têm promovido. O 7 de setembro, as cores, o verde e amarelo, que o PT diz que hoje pertence ao bolsonarismo e ele quer resgatar essas coisas todas, isso não foi à toa. Quem fez a opção por deixar o verde e amarelo, as cores da pátria, de lado, foi o Partido dos Trabalhadores. Foi esse grupo político que está no poder hoje. Eles sempre inseriram o vermelho. O partido está acima dos valores da pátria, da história da pátria. Eles sempre tiveram desprezo pela história do Brasil, pelos heróis nacionais que construíram esse país. E sempre enalteceram figuras que trabalhavam por outro modelo, como Prestes, né, que dizia até que se houvesse uma invasão soviética, o Brasil ele se alinharia à União Soviética. É essa gente, é essa esquerda nacional revolucionária. Lembrando que no governo Dilma, ainda no final, o PT fez propaganda que ele insinuava o grande salto para o socialismo, onde uma pessoa passava com a bandeira do Brasil, correndo, e ela ia se avermelhando até ficar com a bandeira totalmente vermelha na parte final. Então, eles querem o quê? Empurraram o verde e amarelo para quem rejeita esse maldito socialismo. E agora eles organizam essas coisas com um gasto de dinheiro em todos os pontos e demonstrando que o grande salto para o socialismo que o PT propagandeava, na verdade, é o grande salto para o abismo que esse país está fazendo. E nas redes sociais ganhou força uma campanha para esvaziar o primeiro 7 de setembro do governo Lula. Com o mote Fique em Casa, uma provocação, a expressão usada para incentivar o distanciamento social durante a pandemia, a ação ganhou o apoio de parlamentares.
O senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, defendeu o boicote à data em declaração à CPMI do 8 de janeiro, ocasião em que também disparou críticas contra as Forças Armadas. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Então, nesse primeiro ano de governo, Lula aumenta em 150% o gasto com desfile aí de 7 de setembro. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Paulo. Boa noite, mestre Augusto Nunes e meu querido amigo, parceiro Luiz Ernesto Lacombe. Que bom você essa semana aqui com a gente. Um beijo ao nosso querido Silvio Navarro, de férias essa semana. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, não custa lembrarmos que o ministro Barroso, acho que no último ou penúltimo 7 de setembro, ele disse: amanhã, se referindo ao 7 de setembro, nós vamos ver o tamanho do fascismo. E é assim que essa gente vê as nossas cores, os nossos símbolos, como extremismo, fascismo, você amar a sua pátria, você usar com orgulho a bandeira no seu uniforme, você usar com orgulho as cores no seu carro, na sua casa. Eles veem isso como um grande movimento fascista, extremista, né? E realmente não há o que comemorar nesse 7 de setembro. Acho que as pessoas poderiam colocar bandeiras do Brasil nas suas casas, nos seus carros, mas também bandeiras negras, pretas, de luto. Estamos de luto por um Brasil que outrora teve aí um lapso de, quem sabe, teremos um futuro com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse atual governo, nós não temos projetos, uma gastança infinita, 39 ministérios, jatinhos da FAB para baixo e para cima, para colocar essa gente longe do povo, né? Uma democracia sem povo, porque eles não conseguem ir para o aeroporto e encontrar as pessoas cara a cara e ouvir o que as pessoas têm para dizer. Um governo comunista que odeia os nossos símbolos, que coloca o vermelho nas logomarcas oficiais do governo, e nós podemos seguir, Paula, com patriotismo, com o nosso amor pelo Brasil nas redes sociais, fazendo pressão nos congressistas, nos parlamentares, para que eles continuem atuando como o Brasil merece, como, por exemplo, a gente sempre fala aqui do PL 2630, que não foi para frente porque todos nós fizemos pressão em cima dos congressistas, nós aqui, vocês aí do outro lado da tela, e eles sentiram a pressão. Agora, um governo que enaltece Joseph Stalin como Jandira Fegali, que no aniversário, né, do genocida Stalin fez uma postagem elogiando o regime nefasto, o comunismo, não tem o que comemorar. Podemos seguir muito orgulhosos do nosso país, mas esvaziando as ruas e mostrando para este governo que quem manda ainda é o povo, apesar de tudo. Bom, quero lembrar quem nos acompanha que nesta semana nosso craque Silvio Navarro está de férias e nesta semana nós contamos com a ilustre presença de Luiz Ernesto Lacombe aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Lacombe. É uma honra ter você aqui no estúdio da Revista Oeste. Uma boa noite. Obrigado, Paula. Boa noite para você, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Paulo Eduardo Martins, meu senador, aquele que foi derrotado pelas pesquisas eleitorais. Falamos disso no primeiro turno das eleições aqui neste estúdio. Um grande absurdo. Queria muito ver o Paulo lá no Senado Federal, mas em breve, né? Em breve nós teremos. Só para dizer que eu estou ocupando a vaga do Silvio Navarro, mas não estou substituindo o Silvio Navarro, que é, para mim, o melhor jornalista da geração dele, é insubstituível. Sobre a questão do 7 de setembro, se nós estivéssemos num país sério, né, em que as leis fossem cumpridas, para todos, né, em que as leis não fossem ignoradas quando convém a quem está no poder, né, eu gostaria de ver realmente as pessoas, o povo nas ruas de novo. Acho que é importante a voz do povo nas ruas. A questão toda é que nos aterrorizaram, né? Está todo mundo receoso de ir para a rua, ninguém sabe o que pode acontecer se as pessoas forem para a rua, que tipo de armadilha podem jogar, que tipo de interpretação darão às leis, porque a Constituição garante a livre manifestação, a manifestação pacífica, mas
que leis temos, né, para garantir os nossos direitos? Não temos mais. Então, eu acho que é interessante, sim, que as pessoas fiquem em casa no 7 de setembro. Acho que isso por si só já é uma forma de protesto, porque a gente vai ter uma comparação imediata com o que foi o 7 de setembro no ano passado e o que deve ser o 7 de setembro este ano, com ruas vazias e as pessoas... eu estou sempre acompanhando redes sociais, o 4x4, a gente tem um chat muito movimentado, como aqui o do Sem Filtro, e as pessoas estão dando a ideia de colocarem, então, bandeiras do Brasil nas janelas, nas fachadas, com faixa preta de luto. Acho que é uma forma de protesto válida, enquanto a gente não tiver a segurança de que as leis deste país serão realmente cumpridas, sem interpretações livres ao bel prazer. E eu acho impressionante em relação ao que o Lula está gastando, Paula, para esse 7 de setembro, é que o Bolsonaro ainda está sendo lá, né, perturbado, incomodado, porque abusou do 7 de setembro do ano passado, usou e abusou politicamente. E se a gente for lembrar, Augusto, houve a manifestação, o desfile cívico-militar oficial em Brasília, ele com a faixa presidencial, sem manifestação política alguma, e depois ele se deslocou para o Rio de Janeiro e para São Paulo para as manifestações que não tinham nada a ver com as manifestações com o desfile oficial em Brasília, né? E aí eu fico vendo aí Lula, gosta de gastar, né? Ou pessoa para gostar de gastar, um governo gastador, e a gente recua um pouquinho. 1º de maio do ano passado, você vai lembrar, eu por acaso eu moro em Perdizes, passei na hora ali, não sabia que havia aquele evento do 1º de maio do PT ali no Pacaembu, na praça do estádio do Pacaembu, e a gente tinha um monte de artistas lá se apresentando, Daniela Mercury entre eles, e aqueles cachês todos foram pagos com emendas parlamentares de vereadores aqui de São Paulo, né? Inclusive o Eduardo Suplicy. Bom, então, em matéria de gastança, o Lula é mestre. E eu acho que esse 7 de setembro, apesar de todo o dinheiro que ele vai gastar, de toda a claque que eles estão reunindo, né, porque tem essa história de que vão pegar pessoas da periferia de Brasília para evitar vaias para o Lula e para a Janja, para fazer ali um aplauso contratado na base da mortadela, né, do transporte e do cachezinho. Eu acho que o 7 de setembro vai ser uma resposta grande a um governo que está indo, como disse o Paulo Eduardo Martins, está nos levando, infelizmente, a todos nós para o abismo. Augusto Nunes, muito boa noite. Vale lembrar quem nos acompanha que logo mais aqui em Oeste Sem Filtro nós vamos entrevistar o deputado Sanderson. Então, fique com a gente. Hoje é dia de casa cheia, né, Augusto? Como a gente gosta. Ótimo, como a gente gosta. Boa noite, Paula, nossa chefe. Meu querido Lacombe, muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui ao lado. Minha parceira indispensável, Ana. O nosso senador, Paulo Martins. Boa noite a você que nos acompanha. Tem que ter o camarote da Janja, né? É isso, como acontece no Carnaval da Bahia, que tem o camarote, né, de algum cantor, camarote do Gil, camarote do Caetano. Aqui ela tem que transformar qualquer festa numa coisa festiva mesmo, né? No pior sentido da palavra. Então está montando lá o camarote dela e eu gostei dessa ideia de protestar pela ausência. Pela ausência. Há poucos programas eu tinha dito, olha, é bom lembrar que a praça é do povo, a rua é do povo. Mas é uma boa forma de protesto, sim, pelo que houve no ano passado. Além da comparação feita em Brasília, como é que foi no ano passado, como será. Agora teremos a comparação em São Paulo. Tem que ser feita. O povo tomou as ruas de São Paulo para celebrar o 7 de setembro. Como não há liberdade a celebrar agora, o povo não vai sair às ruas em São Paulo. Se botar a bandeira do Brasil, bandeira preta, aí é um complemento que fica aí a escolha, né? Depende da escolha de cada um. Mas a ausência vai dizer tudo. O Barroso disse que ia medir seria o recenseamento dos fascistas. Pois bem, vamos ver com os fascistas em casa quantos devotos da seita que tem num ladrão seu único Deus vão festejar o 7 de setembro em homenagem ao Lula aqui,
na Avenida Paulista. Vamos esperar para fazer agora o recenseamento da turma da seita. Boa ideia essa, boa ideia, e vamos ver se aparece alguém para aplaudir a Polícia Federal, que não vai desfilar, né? Vamos ver se alguém vai lembrar da Polícia Federal, para lembrar com faixa. Cadê a Polícia Federal? A Polícia Federal não vai sair para não ser vaiada. Isso já diz muito. O que dirá o resto serão a ausência do povo em Brasília e aqui em São Paulo. Não há nenhuma liberdade real a comemorar. O Brasil não é um país livre neste momento. Pois é, e como bem lembrou o Lacombe, vamos acompanhar se essa estratégia aí do governo de recrutar gente da periferia vai funcionar, né, Augusto? Eles estão esperando 30 mil pessoas em Brasília. A gente vai acompanhar isso de perto no dia 7, cobertura especial aqui de Oeste Sem Filtro.